Você consegue imaginar se Velozes e Furiosos nunca tivesse existido? E se uma das franquias mais insanas do cinema tivesse outro nome, tipo Street Wars ou Race Wars? E o motivo real por trás dessa mudança envolve um anime lendário dos anos 60. Por isso hoje nesse vídeo você vai descobrir a história absurda por trás do título de uma das maiores franquias da história do cinema. Velozes e Furiosos chegou em 2001, mas para quem não sabe, o título do filme veio de outro filme, lá de 1954, que foi produzido pelo lendário Roger Corman, que não só produziu o filme, mas também escreveu a história. No filme de 54, nós vemos um criminoso que está fugindo da lei e ele sequestra uma piloto profissional. Então escreve o carro dela em uma corrida como forma de fugir para o México. Já a versão de 2001 é praticamente uma imitação de Caçadores de Emoção. Nós vemos um agente federal, o Brian O'Connor, infiltrado em uma gangue de ladrões profissionais que se utilizam de carros. E aí no meio do caminho, o agente federal acaba simpatizando com Toretto, que é aí o líder dessa gangue de criminosos. E é basicamente uma outra versão de Caçadores de Emoção. Inclusive o nome Velozes e Furiosos de 2001 foi motivo de atrito na produção. Então o produtor Neil Moritz começou a assistir alguns filmes antigos para ver se chegava a algum nome. E encontrou o filme de Roger Corman e achou bastante provocativo, bastante chamativo o nome Velozes e Furiosos. E ele acabou adquirindo os direitos do nome, em troca ali de alguns arquivos de imagens de alta qualidade. E aí mais tarde, Roger Corman, falando em um podcast, comentou que na verdade foi o pai de Moritz que colocou os dois em contato. Já o roteiro original do filme de 2001 foi inspirado na revista Vibe, de Ken Lee, e levava o nome de Corredor X. E num livro que foi lançado em 2025, falando sobre a história de Velozes e Furiosos, de 2001, comentou que a produção não podia usar o nome Corredor X, pois era o nome do principal vilão do anime Speed Racer, de 1967. Antes de chegar ao título Velozes e Furiosos, a produção ali teve várias opções para escolher. Eles realmente queriam Corredor X, mas aí descobriram que a Warner Brothers já tinha licenciado o nome para um possível filme do Speed Racer. E lembrando que esse anime lendário durou no Japão de 67 até 68 e foi um dos primeiros animes a fazer sucesso dentro dos Estados Unidos. E falando do Corredor X, que era uma figura bastante misteriosa no anime, mais tarde a gente descobriu que na verdade ele era o irmão do Speed Racer, que acreditavam estar morto. E aí depois desse nome, a produção decidiu escolher o nome Headline, que era uma espécie de apelido para a linha de chegada de uma corrida de carros e para o limite que o motor de um carro pode atingir em termos de potência. Mas Neil Moritz não gostou, achou um tanto vago. E aí, curiosamente, em 2007, foi lançado um filme sobre carros que levou o título Headline. E aí, nesse livro que conta a história de Velozes e Furiosos, após o nome Headline, eles chegaram ao nome Street Wars, algo como Guerra das Ruas, Batalha pelas Ruas, dependendo de como fossem traduzir, mas o produtor Moritz achou um péssimo nome, uma péssima ideia. Aí depois, aí sim, finalmente eles encontraram o título Velozes e Furiosos, que acabou pegando. E aí o produtor Mark Schmugger disse o seguinte sobre isso, abre aspas: a mudança de título foi exatamente o que aconteceu na hora certa para transformar esse pequeno filme em um fenômeno cultural. Será que Velozes e Furiosos era simplesmente brega demais? Ou brega o suficiente para ser genial? Fecha aspas. E realmente o nome pegou, foi um sucesso absoluto e se tornou uma das maiores franquias da história do cinema. E aí uma coisa bem curiosa é que como eles tiveram que licenciar o título do filme original, né, eles pagaram ali uma taxa para o Roger Corman,
após o primeiro filme, praticamente só no terceiro filme, eles reutilizaram o nome original. Porque pensa o seguinte, o primeiro, Velozes e Furiosos. O segundo, Mais Velozes e Mais Furiosos. No terceiro, Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio. E aí depois não, eles começaram a usar numeração 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pois assim, eles evitariam pagar novamente pelo licenciamento do título. Não sei se você entendeu, porque pensa o seguinte, o terceiro filme, Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio. Ou seja, eles usaram o título original. Agora, quando você usa Velozes e Furiosos 7, você não está repetindo, você está colocando o número ali. Mas se você colocasse Velozes e Furiosos, e aí alguma coisa, aí sim, eles teriam que licenciar mais uma vez o título. E já lembrando que o nome do último filme também já tem nome, que vai se chamar Velozes e Furiosos para Sempre, que curiosamente poderia ser o nome do primeiro filme. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual desses nomes você acha mais absurdo? Corredor X, Batalha pelas Ruas, Guerra das Ruas? Deixa aí embaixo nos comentários. E você reparou uma coisa bastante curiosa? Pois eles queriam muito o nome de Corredor X, que veio de um anime. Mas você já reparou que a franquia praticamente virou um anime em live action, já que ficou tão absurda? Eu deixo essa reflexão para vocês. E lembrando para vocês não esquecerem de deixar o seu like nesse vídeo, é muito importante, se inscrevam no canal e também ativem o sininho das notificações. Valeu, galera! E a gente se vê no próximo vídeo.